Saudações a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Convosco, o professor Belarmino Ribeiro, o vosso professor da disciplina de Ciências Naturais do 9º ano. Nunca é demais relembrar as regras e as normas que todos nós devemos seguir neste momento. Não se esqueçam de utilizar máscaras, de lavar as mãos e de manter o distanciamento físico. Essas normas são de extrema importância para podermos vencer a luta contra a Covid-19. Juntos, nós somos mais fortes. O tema para a aula de hoje é os planetas anões. Os planetas anões do Sistema Solar. Temos como objetivo fundamentar, explicar o porquê da despromoção do planeta, do grupo dos planetas clássicos, identificar as características que um astro deve ter para ser considerado um planeta anão, identificar os planetas anões e localizar os planetas anões no Sistema Solar. Como é hábito, antes de falarmos dos conteúdos para a aula de hoje, nós vamos fazer uma pequena recapitulação, um pequeno apanhado daquilo que nós vimos na aula anterior. E eu tenho certeza de que estão a recordar os conteúdos trabalhados e tratados na aula passada. Na aula anterior, nós falamos aqui e analisamos o quadro comparativo dos planetas clássicos do Sistema Solar. E, relativamente ao quadro, nós analisamos algumas características, como, por exemplo, a distância média dos planetas em relação ao Sol, o diâmetro dos planetas, a massa volúmica de cada planeta, o período orbital, que é o tempo que os planetas demoram para dar uma volta completa ao Sol. Analisamos também os principais elementos químicos que entram na constituição dos planetas clássicos e nós falamos, por fim, da temperatura aproximada dos planetas clássicos. E depois enumeramos algumas características do grupo dos planetas telúricos e do grupo dos planetas gigantes. Para a aula de hoje, conforme já foi anunciado, nós vamos falar a respeito dos planetas anões. Não se esqueçam, eu tenho certeza que não esqueceram, que numa das aulas trabalhadas aqui, nós vimos que no Sistema Solar nós temos, segundo a União Astronómica Internacional, nós temos 3 grandes grupos de corpos. Temos o grupo dos planetas clássicos, temos o grupo dos planetas anões e temos o grupo dos pequenos corpos do Sistema Solar. Relativamente ao grupo dos planetas anões, dentro desse grupo, o grupo dos planetas anões, nós encontramos o Plutão. O Plutão que, antigamente, antes do ano de 2006, era considerado o 9º planeta do Sistema Solar. Mas, fruto da evolução da própria ciência, evolução da tecnologia e da própria ciência, houve a despromoção, nós tivemos a despromoção do Plutão. Então, estão a ver ali, na imagem, o Plutão a receber um cartão vermelho. Quando o jogador recebe o cartão vermelho, o jogador tem que abandonar o campo. Neste caso, o Plutão recebeu um cartão vermelho da União Astronómica Internacional e deixou de pertencer ao grupo dos planetas clássicos.
Agora, devem estar a perguntar, a questionar. E foi trabalho que eu mandei investigar em casa na aula anterior. Eu tenho certeza que fizeram esse trabalho de pesquisa e vão conseguir, ou já sabem, qual é a explicação para a despromoção ou para a saída do Plutão do grupo dos planetas anões. Apenas vou relembrar. Vamos relembrar o motivo da despromoção do Plutão. Conforme já vimos, o Plutão era considerado o nono planeta do Sistema Solar. Mas fruto do desenvolvimento tecnológico, fruto da evolução da própria ciência, da astronomia como ciência, ao longo dos tempos, os astrônomos começaram a descobrir outros corpos celestes no Sistema Solar. Avanços tecnológicos levaram ao descobrimento de outros astros no Sistema Solar. E esses astros tinham características e diâmetros semelhantes ao diâmetro do Plutão. Agora, o astro que foi descoberto, que levantou uma grande discussão no meio da comunidade científica, é o Eris, que foi descoberto no ano de 2005 por um astrônomo norte-americano de nome Michael Brown. Então, Michael Brown descobriu no ano de 2005 um astro que, à primeira mão, foi chamado de Xena. Depois, foi denominado de Eris. Eris, que é o nome de uma deusa grega, que era considerada deusa da discórdia. Por essa razão, esse astro foi denominado de Eris, porque provocou a discórdia relativamente à classificação dos astros no sistema solar. Então, ao descobrir este corpo, os cientistas ficaram meio que sem saber aonde colocar esse astro. Em primeira mão, foi considerado o 10º planeta do sistema solar, mas isso não agradou alguns dos astrônomos. Até aquela altura, não havia uma definição clara das características que um astro devia ter para ser considerado um planeta. Então, a partir daquele momento, surgiu aquela discussão, conforme já disse, no meio dos astrônomos. E os astrônomos, a partir desta descoberta, tinham agora que indicar as características, que definir muito bem as características que os astros deviam ter para ser considerado um planeta clássico. E, quando os astrônomos discutiram e apresentaram essas características, o Plutão não cumpria com um dos requisitos. Então, o grupo dos planetas clássicos passou a ter apenas 8 planetas, houve uma redução de 9 planetas para 8 planetas e criaram uma nova categoria de astros, uma nova categoria de corpos do sistema solar, que é o grupo dos planetas anões. Agora, podem estar a perguntar, a questionar, qual é a característica que levou Plutão a ser retirado do grupo dos planetas clássicos? Vamos recordar as características que um astro deve ter para ser considerado um planeta clássico. Tem que girar à volta do Sol, tem que ter aproximadamente a forma esférica e tem que esvaziar a sua vizinhança de pequenos corpos, de pequenos objetos. O Plutão não cumpria com a terceira característica. O Plutão localiza-se na cintura de Kuiper, que fica para além da órbita de Neptuno. Na cintura de Kuiper, nós encontramos grandes quantidades de
objetos de pequenas dimensões. Então, Plutão não teve esta capacidade de esvaziar a sua vizinhança de pequenos corpos, de pequenos objetos. Por essa razão, foi retirado do grupo dos planetas clássicos. Conforme já disse, passou a fazer parte do grupo dos planetas anões. Agora, quais são as características que os astros devem ter para ser considerado um planeta anão, segundo a União Astronômica Internacional? Segundo esta organização, um corpo celeste, para ser considerado planeta anão, deve ter as seguintes características. Duas dessas características é semelhante a características que um astro deve ter para ser considerado planeta clássico. Tem que girar à volta do Sol, o astro tem que girar à volta do Sol, ou estar em órbita à volta do Sol, ter massa suficiente para que a força de gravidade lhes permitam assumir a forma aproximadamente esférica. E a terceira característica que levou à despromoção do Plutão é que o Plutão e os astros que pertencem a esse grupo não esvaziaram a sua vizinhança de pequenos corpos celestes que se encontram na sua vizinhança e não são satélites. Então temos três características que os astros devem ter para ser considerado planeta anão, que são girar à volta do Sol, ter aproximadamente a forma esférica, não esvaziar o espaço à volta da sua órbita de pequenos objetos, de pequenos corpos celestes e não são satélites. Conforme já tínhamos visto antes, essa classificação surgiu a partir do ano de 2006, na reunião da União Astronômica Internacional, que definiram os planetas clássicos, apresentaram as características que os astros deviam ter e devem ter para ser considerado planeta clássico. O Plutão não tinha uma dessas características, foi rebaixado para o grupo dos planetas anões, uma nova categoria que foi criado. Agora, relativamente ao grupo dos planetas clássicos, já falamos das características, mas quais são os astros que fazem parte deste grupo? Neste momento, nós temos 5 astros que integram este grupo. Para além dos 5 astros, existem ainda outros astros que estão a ser descobertos e que estão a aguardar a classificação. Estão a esperar, estão na lista de espera para entrar no grupo dos planetas anões. Mas neste momento nós temos 5 astros que fazem parte deste grupo. Temos o Plutão, temos Ceres, temos Almeia, temos Makemake. 5 astros. Plutão, Ceres, Eris, Almeia e Makemake. Vamos analisar cada astro de uma forma separada. Temos o Ceres. Conforme estão a ver ali na imagem, uma bela imagem do Ceres. O Ceres foi identificado em 1801 pelo astrônomo italiano Giuseppe Piazzi. O Ceres se encontra localizado na cintura de asteroides, entre as órbitas, neste caso, a órbita de Marte e a órbita de Júpiter, que é o local onde se localiza a cintura de asteroides. E ele tem um diâmetro de aproximadamente 950 quilômetros. Ceres. Depois do Ceres, vamos falar do Plutão. O Plutão, que foi descoberto em 1930 pelo astrônomo norte-americano
Clyde Tombaugh. O Plutão localiza-se na cintura de Kuiper, depois da órbita de Neptuno. Plutão fica para além da órbita de Neptuno, na região que nós já vimos aqui, que é chamado de cintura de Kuiper, onde nós encontramos grandes quantidades de objetos. E o Plutão possui um diâmetro de aproximadamente 2.300 quilômetros. Conforme estão a ver ali na imagem, o Plutão é constituído, tem 5 satélites naturais. Temos Estige, temos Nix, Cérebro, Caronte e temos o Hidra. São as luas do Plutão ou os satélites naturais do Plutão. Depois do Plutão, vamos analisar o Eris. O Eris que foi descoberto, conforme já tínhamos visto aqui, no ano de 2005, pelo astrônomo norte-americano Michael Brown. O astro que provocou a discórdia entre os astrônomos. Localiza-se na cintura de Kuiper, também localiza-se na cintura de Kuiper, depois da órbita de Neptuno. E o Eris possui um diâmetro de aproximadamente 2.400 km. Eris também possui um satélite natural de nome Dysnomia. Depois do Eris temos Haumea, que possui 2 satélites naturais, Namaka e Iaka. Localiza-se na cintura de Kuiper, depois da órbita de Neptuno. Conforme já disse aqui, possui 2 pequenos satélites, Iaka e Namaka, e tem uma forma oval, conforme podem observar, com diâmetro médio de 2.200 km. Temos o Makemake, que tem um satélite natural, MK2, localiza-se também na cintura de Kuiper, depois da órbita de Neptuno, possui um diâmetro médio de 1.450 km. Então, 5 astros que fazem parte do grupo dos planetas anões, que se localizam. Novamente, vamos ver o mapa do Sistema Solar com a localização desses astros. Temos Ceres, que fica entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter, e temos os outros astros. Temos Plutão, Haumea, Makemake e Eris, que ficam para além da órbita de Neptuno. Localizam-se na cintura de Kuiper. Ceres, na cintura de asteroides, a localização. Os outros localizam-se todos na cintura de Kuiper. Venham comigo e vamos colocar em prática o aprendizado da aula de hoje. O nosso primeiro exercício. O nosso Sistema Solar é constituído por planetas clássicos, planetas anões, etc. Assinale com um C os planetas clássicos e com um A os planetas anões. Analisem as linhas e respondam a questão. Vão ter um tempo para fazer isso. Vamos conferir a resposta correta.
A linha A, Terra, é um planeta clássico. Muito bem. B, Mercúrio. Um planeta clássico, também um planeta clássico. C, Plutão. Muito bem, um planeta anão, assinalar com A. D, Marte. C, é um planeta clássico. A linha E é Ceres, que é um planeta anão. A linha F, Júpiter. Um planeta clássico. A linha G, Eris, planeta anão. E a linha E, Makemake. A linha H, Makemake, assinalar com A, que é um planeta anão. Bora lá fazer mais um exercício? Eu sei que estão a gostar, porque todos querem colocar em prática aquilo que estão a aprender. E sentimos bem quando fazemos isso, quando demonstramos que realmente nós estamos a perceber. Então vamos para o segundo exercício. Desnomia é um satélite natural de A, a linha A, Ceres, a linha B, Plutão, a linha C, Eris, a linha D, Makemake. Qual será a alternativa correta? Vão ter um tempo para responder à questão. Muito bem, a resposta correta é a linha C. Eris. A desnomia é o satélite natural de Eris. Estão todos de parabéns. Aproveito para dar os parabéns pelos trabalhos que têm vindo a ser realizados em casa. Aproveito também para deixar mais um trabalho de investigação para realizarem em casa. Primeiro trabalho. Vão procurar explicar a razão do aumento de diâmetro de um cometa quando se aproxima do Sol. E também vão apresentar o conceito de meteoro. Como sempre, se sentirem alguma dificuldade, peçam ajuda em casa. Peçam ajuda aos vossos encarregados de educação, aos vossos professores ou alguém que entende do assunto e da matéria. Então, na aula de hoje, nós falamos a respeito dos planetas anões e vimos os motivos que levaram à despromoção do Plutão. Falamos também a respeito das características que os astros devem ter para ser considerados planetas anões, que são girar à volta do Sol, ter aproximadamente a forma esférica e não esvaziar a vizinhança à volta da sua órbita de pequenos corpos celestes. E não são satélites. E vimos que o Plutão deixou de ser considerado planeta clássico porque não esvaziou o espaço junto da sua órbita de pequenos corpos celestes. E depois nós vimos algumas características dos astros que fazem parte deste grupo e falamos da localização também desses astros no sistema solar. Vimos que Ceres localiza-se na cintura de asteroides, Plutão, Eris, Almeia e Makemake localizam-se na cintura de Kuiper para além da órbita de Neptuno. Convosco estive em mais uma aula da disciplina de Ciências Naturais no programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenham gostado.
Obrigado pela vossa colaboração e pela vossa atenção. Fiquem bem, paz e bem a todos.